Começar a gravar. Bom, gente, vou preparar a foto aqui já. Como eu falei, vou falar sobre povos nas Américas. Na verdade, esse tema é muito abrangente, porque quantos povos tivemos nas Américas antes de vir os europeus? Vários. Eu chutaria alguns milhares. Seriam alguns milhares. Então a gente acaba focando muito em alguns que são mais importantes. Mas, começando e retomando uma coisinha também breve, é importante eu falar novamente sobre as teorias que existem sobre como o ser humano chegou nas Américas, Norte, Centro e Sul. Lembrando, como a gente viu na aula de pré-história, o ser humano surge na África e, de alguma forma, chegou aqui. Quando os portugueses e espanhóis pegaram o barquinho e chegaram aqui, tinha índio. Como é que esses caras chegaram aqui? Como? Há algumas teorias sobre isso. A gente viu um pouco na aula sobre pré-história. Mas eu quero chamar a atenção novamente para as duas principais. As duas teorias principais são a primeira, Estreito de Bering. A segunda eu posso chamar de navegação de cabotagem. Explicando uma de cada vez. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Cadê? Share screen. Thank you so much for your help, darling. Aqui. Vocês estão vendo aqui? Estou mostrando um mapa para vocês. E aqui tem um número 1 aqui em cima. Esse caminho aqui, que quase toca Ásia com Alasca, é o chamado Estreito de Bering. Nessa teoria do Estreito de Bering, durante uma era do gelo, uma era glacial no nosso planeta, essa faixa de água aqui, que é bem curtinha, congelou, formou-se uma ponte natural e, com isso, o ser humano, fazendo suas atividades de caça e procurando comida, pôde cruzar essa ponte de gelo e chegar às Américas. E, a partir do norte, ele teria se espalhado para o restante do continente inteiro. Então, é essa a teoria dos Estreitos de Bering. Essa teoria, ela se apoia muito em alguns fósseis que foram encontrados por aqui, na América do Norte. E durante muito tempo mesmo, durante décadas, foi a teoria mais aceita. Quem me chama? O Cosme. Foi a teoria mais aceita sobre tudo. Não existe porque é mar, né? Essa ponte não existe mais porque é mar. O gelo descongelou. Ali vai ter mar, vai ter oceano. Quando eu estudei, quando eu era de vocês, essa teoria era totalmente aceita. Totalmente aceita mesmo. Já vejo o chat, gente, calma. Só que o que aconteceu? Com o decorrer dos conhecimentos, encontraram mais fósseis aqui no sul. E qual o problema de encontrar mais fósseis? Encontraram fósseis no sul que são mais antigos que os do norte. Ou seja, a teoria do Estreito de Bering, ela se baseava em fósseis do norte, que eram considerados os fósseis de ser humano mais antigos nas Américas. Quando encontraram fósseis mais antigos no sul, deu ruim. O negócio deu ruim. Assim, a gente achou evidência aqui de antes. Então, quer dizer que, possivelmente, não veio pelo norte, veio pelo sul.
E agora, Jesus? E agora? Como é que se resolve esse problema? Quando acharam esses fósseis mais antigos que propunham que o ser humano não tinha vindo pelo norte, mas pelo sul, aí lançaram essa segunda teoria. Navegação de cabotagem. O que é navegação? Vocês entendem. Mas o que é cabotagem? Cabotagem é quando você está navegando. Imagina que aqui é um continente. Caneta foi embora. Imagina que aqui é um continente. Eu pego meu barquinho, estou aqui. E eu vou navegando e vou parando em vários lugares. Cabotagem, navegação de cabotagem, é esse tipo de navegação que eu vou indo de ilha em ilha, parando de terrinha em terrinha, até chegar em algum lugar. É como se eu estivesse fazendo baldeação, só que com meio de um barco ou não. E essa navegação de cabotagem é o que está sendo mostrado aqui. Teriam, então, o ser humano, por navegação, vindo da Oceania, pegando barquinhos, parando de ilhas em ilhas, tem várias ilhas aqui no meio, pequenas, e com isso, atravessado todo o Oceano Pacífico e chegado pelo sul das Américas. Tá? Então, são duas teorias que, na verdade, o pessoal se bate muito por elas. Do Estreito de Bering e da navegação de cabotagem. Ambas têm problemas. O Estreito de Bering, como eu falei, acharam fósseis mais antigos. E aí? O que a gente faz? A navegação de cabotagem, muita gente critica por imaginar que essas pessoas, o ser humano, teria tido uma capacidade de construir mais técnicas, teriam conhecimentos de navegação muito avançados para uma época muito remota. Então se critica muito isso, fala que é muito fantasioso imaginar que teria já tanta capacidade de navegação. Essas são as duas, então, principais teorias. Estreito de Bering e navegação de cabotagem. Apagando. E agora indo para os povos em si. Como eu comentei no início, temos muitos povos das Américas antes dos europeus chegarem aqui. Nós chamamos, em geral, de povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Simples. Não foi Cristóvão Colombo, o espanhol, o italiano, pela bem que seja. Não foi Cristóvão Colombo, o europeu, que chegou nas Américas, descobriu as Américas? Não tinha um bando de indígenas aqui, vários povos? Então, eles são povos anteriores a Colombo. Todos os povos americanos que existiam aqui são chamados de pré-colombianos. Às vezes a gente fala até de era pré-colombiana, ou seja, que vem antes de Colombo. Nisso, como eu disse, temos muitos povos, mas é muitos e muitos mesmo. Eu vou focar nos três que são mais lembrados. Maias, astecas e incas. Esses três são os mais lembrados, porque não é exatamente por terem sido os maiores, exatamente. Mas, enfim, claro, foram os maiores, mas também tiveram contato com os europeus em grande medida. Essa teoria é boa, mas na verdade, quem falou? Júlia, essa teoria de que talvez tenha sido os dois, também se debate se ela pode ter sido. Também já foi lançada por pesquisadores. Tá? Vou começar, então, pelo povo maia. Os maias, voltando para aquela imagem que eu estava usando, vou usar ela mesmo. Onde viveram os maias? Eles viveram aqui, na América Central.
O território que eles ocuparam é onde, basicamente onde está esse carinha aqui, andando. A América Central. Atual Guatemala, esse país por aí. E eles, na verdade, você já conhece a expressão, viveram em cidades, estado. Apesar do território maia ter sido grande na América Central, eles, igual os sumérios, igual os fenícios, tinham cidades em que cada cidade tinha o seu rei. Basicamente isso. Cada cidade tinha o seu governante. Mas, mesmo assim, há algumas coisas interessantes sobre os maias para a gente chamar a atenção. Além de cidades e estados, eles eram muito bons na astronomia. As pirâmides maias, que existem até hoje, são alvo de turismo, são lugares em que turistas do mundo todo visitam. E são construções enormes. E a gente sabe que essas pirâmides enormes, elas são lugares para observação, eram lugares, né? Para observação e estudo dos astros, do espaço sideral. Porque os maias não só as construíram tendo como base o movimento da Lua, o movimento do Sol, posição em relação à estrela e tudo mais. É uma coisa bem complexa. Eles construíram isso com base, construíram as pirâmides com base nisso, com base onde estava a Lua, onde estava o Sol, ou estrela tal, mas também como forma de que elas fossem telescópios antigos. As pirâmides dos maias tinham essa função. Eram telescópios antigos. Isso é bem fundamental para a gente ter em mente. Foram um povo muito bom na agricultura. Principalmente alguns alimentos como feijão. Não sei mais escrever feijão. Feijão e milho. Cultivaram muito feijão e milho. Foi muito importante para a agricultura deles. E além disso, uma coisa legal da religião deles era que eles eram politeístas, ok. Mas eles tinham uma forma de cultuar os deuses deles jogando bola. A cara do Pedro definiu bem, mas é jogando bola mesmo. Eles tinham um jogo de bola que se parece muito com o nosso futebol, muito mesmo. Porque havia negócio de 2 times, traves, uma bola rodando. Só que esse jogo de bola eles faziam como forma de representar os mitos. Ou seja, esse jogo de bola dos maias era importante para a religião deles. Era uma espécie de culto religioso para eles. Nesse jogo de bola, eles representavam o sol, a lua, o deus do sol, a deusa da lua, etc, etc. Isso é legal demais, logo mais por isso. Eles usavam jogo de bola como culto religioso. O jogo de bola era uma forma religiosa. Bola redonda, bola. Como era a bola? Uma bola. A gente encontrou essa bola, era feita com basicamente de couro, coisa assim. Era pesada, acho que não muito. Não chegava a ser muito pesada, não. Bom? Então, os maias viviam em cidades de estado. A astronomia foi importante, cultura, religião, politeístas com o jogo de bola. Os maias, eles têm uma polêmica muito forte. Muito forte. Por quê? Eles surgem no século 7 depois de Cristo. Era comum. A gente sabe que eles surgem por aí. E eles foram um povo muito poderoso. Até que eles sumiram. Até que eles sumiram. Tchau. Chega um momento em que os maias
somem. As cidades ficam vazias e desertas. E isso foi uma coisa que durante muito tempo se debateu. Por que cargas d'água aconteceu o chamado colapso maia? Colapso maia. Civilização maia, de repente, acabou. Por que Deus? Por que Deus? Isso acontece por volta do século X, aproximadamente. Século X era comum, século X depois de Cristo. Alguns historiadores, alguns pesquisadores colocam século já 8, outros põem já para o século 12, mas por aí. O que aconteceu com esse colapso maia? As pesquisas continuaram. E o que é aceito muito hoje em dia? Que ocorreram mudanças climáticas que alteraram o clima, né? Mudança climática altera o clima, causaram muita seca na região. Se uma região sofre com seca, chama agricultura. A agricultura vai sofrer. E se é um povo que depende de agricultura para comer e para fazer comércio, economia, desanda. A economia desanda de uma forma muito forte. E isso pode ter influências muito fortes para a sociedade em geral. Então, qual é a teoria que existe hoje? Que, assim, é muito falado. Mudanças climáticas causam seca. Essa seca afeta a agricultura. Isso faz com que as cidades se esvaziem, porque as pessoas começam a ir para outro lugar, seja lá qual for, para tentar achar comida, para tentar refazer a vida. E isso, então, teria causado um colapso da civilização maia. Por isso que as cidades foram abandonadas. Deu para entender o rolê? A guerra com o povo aconteceu. A guerra do povo aconteceu. Por quê? A sociedade, a civilização maia, começa a se enfraquecer com isso. Cidades inteiras são abandonadas. Só que, em geral, continua. Aí, o que acontece? Como o Pedro bem falou, muitos viraram nômades, sim. Pode ser que algum outro povo tenha conquistado, e conquista. O segundo, os astecas, durante sua expansão, conquistam muitos territórios maias. Os astecas chegam depois dos maias. Só que enquanto eles se expandem, eles acabam conquistando muitos descendentes dos maias. Os maias não morreram totalmente. A civilização deles que veio a desabar. Mas muita parte foi conquistada pelos astecas. Jesus, 3 minutos. Tá bom? Terminei mais indo para astecas. Os astecas, eles já são mais fortes, o bicho. O bicho é mais forte. Por quê? Eles eram um império grande, enorme e populoso. O Império Azteca era muito grande e muito populoso. Pra vocês terem noção, a capital azteca estima-se que tinha 300 mil pessoas. Isso para 500 anos atrás era muita coisa. Quando os europeus chegam e encontram a capital azteca, eles falam que, caramba, eles ficam tão assustados de ver aquilo que era maior que muitas cidades europeias. Era nem se comparava. Não se comparava mesmo. Onde ficavam os astecas, basicamente? Uma dica. Na língua asteca, na língua, não lembro agora, eles se chamavam de mexicas. Os astecas se chamavam de mexicas. Daí que os astecas viveram principalmente no atual México. Inclusive, a capital asteca, que era a cidade de
Tenochtitlan, isso, Tenochtitlan. A capital asteca, a cidade de Tenochtitlan, é atualmente a capital do México. A capital do México, a cidade do México, ela foi construída em cima da capital asteca. Os espanhóis conquistam o Império Azteca, conquistam o Tenochtitlan e ali fazem capital. A atual cidade do México. Foi construída em cima, literalmente em cima. Literalmente. Usaram muita coisa, né? Usaram muita coisa que já tinham, mas fizeram em cima da capital dos Aztecas. Bom, gente, tem menos de um minuto. Eu vou refazer a chamada.